bem-vindo à 21ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje nós vamos conversar com o juiz Eduardo Calmon de Almeida César, que é titular da 7ª Vara Criminal da capital e auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça nesse biênio 2021-2022. Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, Eduardo Calmon possui mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Neste biênio, atuou como coordenador do Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados, o COF. O magistrado foi diretor da Escola da Magistratura de Mato Grosso, a EMAN, no biênio 2019 e 2020. Foi também juiz substituto no estado de São Paulo, no ano de 2004, promotor de justiça em Sergipe, já entre 2003 e 2004, e defensor público no Distrito Federal em 2013. Também foi aprovado e nomeado no concurso de juiz federal substituto da 3ª região. Doutor Eduardo Calmon, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Magistratura. Muito obrigado, Fernanda. Para mim é uma grande alegria participar do programa Por Dentro da Magistratura, um programa esse de iniciativa da Escola da Magistratura, Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, que tanto acrescenta e mostra para a sociedade mato-grossense a importância do Poder Judiciário e a vida contributiva dos seus membros da magistratura. Então, muito obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação imensa participar. Aqui conosco também o diretor-geral da ESMAGES, desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Tudo bem, Fernando, obrigado. Mais uma edição Por Dentro da Magistratura, agora com um dos juízes que tem expoência não só na atividade jurisdicional, mas também na atividade acadêmica, que muito colaborou com a escola nesse biênio 2021-2022, à frente de uma das missões auxiliares da Corregedoria Geral de Justiça, mas que foi designado para atender à demanda de formação dos novos juízes. Obrigado. Doutor Eduardo, vamos começar então. Pelo seu histórico, né, a gente já leu agora brevemente, podemos perceber a aprovação em diversos concursos públicos, bastante concorridos, inclusive no país e em diversas regiões, não é? O senhor poderia contar para a gente o que o levou a optar pelo exercício da magistratura e aqui em Mato Grosso? Fiz o concurso da magistratura do Mato Grosso e fiz o concurso da magistratura paulista, que o meu sonho era ser juiz, claro, ser juiz no estado de São Paulo. E o que aconteceu? Esses dois concursos tramitaram praticamente na mesma situação. Só que o concurso da magistratura paulista acabou primeiro, né? Ele foi mais célere e, em razão disso, eu acabei assumindo a magistratura em São Paulo. Me recordo que eu sou do concurso 175 da magistratura paulista. Na época, eu passei em 3º lugar e fui para a circunscrição judiciária de Jundiaí, que pegavam várias outras cidades. Jundiaí é uma cidade próxima de São Paulo, 45 quilômetros da capital. Então, meu sonho estava realizado. Minha vontade era ser realmente magistrado no estado de São Paulo. Só que a magistratura de São Paulo, ela enfrentava um período muito difícil. E tinha acabado de acontecer um evento trágico envolvendo um juiz do interior do estado de São Paulo, e a magistratura paulista está passando por algumas dificuldades. E, concomitantemente àquele concurso, eu fazia o concurso da magistratura mato-grossense. E eu resolvi terminar. Eu vou terminar o concurso da magistratura mato-grossense. Fui fazendo as etapas, fui obtendo êxito nas etapas, e chegou, então, uma prova oral. Na prova oral, eu fiz uma prova oral relativamente razoável e fui aprovado em primeiro lugar. E aí, então, naquela época, nós recém-aprovados, nós não tínhamos a liberdade de escolher as comarcas, mas o tribunal tinha um consenso de que o primeiro colocado tinha que ir para Chapada. Chapada é uma cidade extremamente cativante, é uma cidade energética, é uma cidade realmente que atendia o meu perfil. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ler, né? Eu não era o menino da bola, eu não era o menino do dominó, eu não era o menino do boteco, eu sempre fui um menino do livro. Então, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar.
Então, nas minhas horas vagas, eu lia, era um gibi, ou eu lia uma literatura, ou eu lia uma obra, né? Então, essa era meu grande entusiasmo da leitura. E aí, quando eu passei no concurso da magistratura de Mato Grosso, eu fiquei nessa situação, né? A minha mãe, ela mora em São Paulo, meu pai mora em Salvador. E aí eu tinha passado no estado de São Paulo, ou seja, eu estaria em tese próximo da minha família materna. E aí vem o estado de Mato Grosso. E afinal, qual estado eu vou escolher? Na época, a magistratura de Mato Grosso estava uma magistratura muito bem condensada, no sentido de uma magistratura sendo construída com valores muito bons. E era um estado, Mato Grosso, naquela época, 20 anos atrás, era um estado que estava sendo inserido no cenário nacional com um outro olhar, um olhar de desenvolvimento, um olhar de progressividade, um olhar de novas oportunidades. E então eu acabei fazendo uma escolha, a escolha pela magistratura de Mato Grosso, e aí eu pedi a minha exoneração em São Paulo e assumi a magistratura de Mato Grosso. Foi um estado em que eu me apaixonei, um estado de oportunidades, de pessoas trabalhadoras, um estado de uma cultura heterogênea, formada por diversas pessoas do Brasil, um estado realmente acolhedor que me acolheu, né, como meu estado-mãe. Então, por essa razão, eu acabei optando por ficar no estado de Mato Grosso. Além do, claro, né, eu sou um admirador do meio ambiente. Então, Mato Grosso tem belezas naturais que realmente nos permitem refletir sobre a nossa existência, nos permitem, inclusive, ter novas ideias. Por isso, e entre outras razões, eu me apaixonei pelo estado de Mato Grosso. Tá certo. O senhor falou entusiasmo e paixão, e eu já queria emendar uma outra, e também passar a palavra para o desembargador, se ele quiser intervir com relação a esse assunto. O senhor falou na paixão pela magistratura, mas o senhor também é professor, né? De cursinhos preparatórios também, eu acho que usou toda a experiência, toda a bagagem que teve com essa aprovação, com essas diversas aprovações em concursos públicos, para usar também nos cursinhos preparatórios, né? E o que te motiva mais, né? Ou as duas paixões dividem o mesmo espaço? Com relação à arte de ensinar e também a atuação na magistratura? Ensinar, para mim, é um hobby, né? Ensinar é uma atividade em que eu me desestresso. A atividade de professor é uma atividade paralelamente à magistratura em termos de nobreza, né? Não existe magistrado se não há professores. Então, a atividade de ser professor é aquela atividade que me traz um descanso mental, é aquela minha atividade que permite que eu tenha uma reflexão, inclusive, dos atos pelos quais foram submetidos a meu julgamento em processos judiciais. Então, a atividade de professor é aquela que realmente me desestressa, que permite que eu tenha uma interação com os alunos, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, essa evolução acadêmica é muito importante, inclusive, como uma etapa complementar à própria atividade judicial. Aliás, se nós pararmos para pensar, os grandes magistrados que nós tivemos foram grandes professores. Por exemplo, direito penal, Nelson Hungria, magistrado de escola, né? Um dos maiores doutrinadores, se não o maior doutrinador penalista que nós já tivemos no direito brasileiro. Moreira Alves, processualista, Alfredo Buzaide, todos eles foram juízes, né? E foram professores. Ou seja, trouxeram dimensões objetivas, sob o ponto de vista jurídico, econômico, cultural, para o desenvolvimento do nosso país como nação, fantásticos. Então, ser professor agrega muito para a magistratura. Indiscutivelmente, o magistério é a única profissão ou atividade que pode remunerar o juiz além do subsídio ou do vencimento correspondente ao juiz. Mas o magistério é um pouco incompreendido. Alguns criticam que há juízes que mais licionam, mais se dedicam à pesquisa do que trabalham. Essa é um chavão, né? Muito forte que nós temos daqueles que não têm vocação ou não têm a opção pelo paralelo, né? Ou seja, atuar na jurisdição
e, naturalmente, poder também contribuir e aprender, porque a educação, ela se ensina e se aprende, né, à medida em que há uma troca, né? É um verdadeiro câmbio de informação e de aprofundamento daquilo que envolve o saber do outro, né? Mas o que eu queria lhe colocar é o ponto de equilíbrio, tá? Para aqueles juízes que estão lhe ouvindo, que lhe reconhecem como uma referência. Eu, particularmente, tive uma experiência acadêmica ao longo de 25 anos. Hoje, pontualmente, me dedico mais para a pesquisa e, quando convidado para um debate, para um aprofundamento do tema, eu tenho aceitado. E mais uma atividade de orientação, né? Concluí agora o doutorado, já me vinculei à universidade para orientação de pesquisas de mestrado. Mas eu gostaria, você jovem, produtivo, do ponto de vista jurisdicional e também acadêmico, como que se chega ao equilíbrio? Primeiro, a pergunta eu te faço o seguinte: é interessante conciliar essas duas vertentes? E segundo, sendo, e você certamente já está nela, não vai responder o contrário, mas qual é o ponto de equilíbrio? São duas atividades que se exige bastante, né? A magistratura, a nossa atividade principal, exige, na verdade, um sacerdócio, uma dedicação integral. Não há possibilidade nenhuma do magistrado querer efetivamente ocupar todas as suas disponibilidades na atividade de docência. Por quê? Porque a magistratura exige demais do juiz. Então, esse ponto de equilíbrio, ele precisa realmente ser muito bem delimitado para que não haja comprometimento à atividade da magistratura, que é a nossa atividade principal, e que é aquela em que realmente nós nos colocamos como insubstituíveis no exercício da nossa atividade jurisdicional. Então, eu, particularmente, como que eu vejo isso? Primeiro, são duas atividades que exigem uma dedicação. Então, você precisa, efetivamente, fazer uma abdicação de uma parcela das suas liberdades nos tempos vagos. Então, por exemplo, né, correção de prova, orientação em mestrado, orientação em doutorado. Como que é possível fazer isso junto com a magistratura? Primeiro, nos finais de semana. Então, há necessidade do magistrado abdicar de alguns sábados, de alguns domingos, de alguns feriados, com o objetivo de focar na atividade de docência, já que, na maior parte da semana, ele está comprometido com a atividade de magistratura. Por isso que, embora seja compatível o horário, não é recomendável que o magistrado ocupe de maneira integral suas manhãs e noites com atividade de docência, né? Por quê? Porque a maior parte do tempo disponível, né, do tempo útil, tem que ser dedicado à atividade da magistratura. E, como lhe disse, desembargador, como a atividade de docência, para mim, é um hobby, a gente realmente se dedica nos momentos de lazer, naquele em que nós não estamos dedicados à atividade da magistratura. Então, o que eu faço, particularmente? Eu pego duas turmas, uma pela manhã e uma pela noite, então são 2 dias de semana, né, com o objetivo exatamente de que haja tempo suficiente para outras atividades inerentes ao Poder Judiciário, principalmente nessa função que, por hora, eu estou na Corregedoria Geral da Justiça, que exige realmente uma disponibilidade praticamente integral, mas que a docência tem muito contribuído no mesmo sentido de agregar conhecimentos e habilidades que vão me servir para o desempenho da atividade, seja jurisdicional, seja administrativa, na Corregedoria Geral. É nesse sentido que eu vejo. Então, esse equilíbrio tem que ser muito pessoal, né? E cada um tem que ter a sua responsabilidade de saber até onde é possível fazer essa acumulação sem prejuízo do exercício da atividade da magistratura. Calmon, eu gostaria também de explorar o seu pensamento, a sua convicção a respeito da carreira acadêmica. Eu criei, inclusive, um quadro, está hoje no site da nossa escola, e fiz um desafio na nossa gestão de buscar, e a nossa presidente anuiu e proporcionou
condições para que isso ocorresse, de capacitar, pelo menos a nível de especialização, 100% dos juízes. Quem não se especializou na magistratura estadual é porque não quis. E nós temos ainda um resíduo, por razões de ordem pessoal, que aqui não vem ao caso, mas é um número muito reduzido, que chegaria aí a 3%. Quem não tem especialização está fazendo. A escola está pagando a especialização na universidade que o magistrado desejou cursar. Somado a isso, a escola tem o propósito de reeditar o mestrado em parceria com a UERJ. Nós estamos concluindo 11 mestres e a ideia é proporcionar mais 10 ou 12 vagas de mestrado. Esse me parece ser um nível de atingível, porque o doutoramento não me parece algo que seja factível de ser proporcionado ao juiz pelo tempo de afastamento, pelo tempo de pesquisa. E quem fez sabe a complexidade, a dedicação. Eu, inclusive, aqueles que não fazem ou não têm carreira exclusivamente voltada à magistratura, eu digo assim, pense bem. Né? A experiência, ela realmente ela envolve alguns pensares. Mas defendo eu, óbvio, a especialização como mínimo e o mestrado também como algo tangível, que, inclusive, a Escola Nacional, a Infam, tem também buscado essa mesma linha, ou seja, pelo menos até o mestrado, estimular os juízes. Mas o mestrado também exige muito do juiz. Aquele que realmente quer fazer uma pesquisa séria, eu não diria nem inédita, mas contributiva, que realmente vem somar, aditar algo e transformar pensamentos, porque senão vira uma repetição, e a gente não chama de plágio, né? Mas seria um excesso de citação ou uma rotina de referências que, ao cabo e ao final, não se alcança muito resultado. Por isso que a escola hoje, na linha de pesquisa, ela tem buscado, inclusive, interferir na pertinência temática. E eu gostaria de ouvir a respeito disso. Qual é o nível acadêmico que você acredita, importante para a formação do juiz, entre o mínimo e o máximo, né? Ou seja, o valor médio que a gente tem que tirar e como, Calmon, com essa realidade que vive a magistratura, com exigência de produtividade, com cobranças das mais diversas, há uma reclamação, se instaura um procedimento de apuração, um atraso processual já é objeto de reclamação, quando não na corregedoria, no CNJ, há uma incompreensão social hoje a figura do juiz. O juiz não é tido mais como uma referência de autoridade e de resolução. Infelizmente, o histórico de vários episódios de comportamentos e de não funcionamento do sistema tem nos conduzido a uma vala indesejada. E mais do que isso, tem que se tomar cuidado ao se identificar hoje na sociedade se você é o juiz. Como que você pensa em resgatar a credibilidade, a autoridade e se postar realmente com reconhecimento para a função elementar, que é a função jurisdicional, e, ao mesmo tempo, não abandonar a importância, não só a conveniência, mas eu diria a necessidade de se atualizar, de conhecer novos valores, de buscar ampliar a sua visão, o seu pensamento, o alcance da sua capacidade de raciocínio, se não estudando. O que mantém o Poder Judiciário hoje na análise das questões que eles são submetidas ainda é o critério da qualidade. Qualidade é essa que advém, primeiro, de um processo sério de ingresso na magistratura. Segundo, de uma boa formação do magistrado. Terceiro, de valoração humanística que existe hoje nos concursos de ingresso. Então, não basta você ser técnico,
Você precisa fazer uma análise consequencial das suas decisões, uma análise social das suas decisões, uma análise econômica das suas decisões. Quais são os impactos daquela decisão? Porque o mundo é muito dinâmico. Nós vivemos em um universo absolutamente globalizado. Então, uma decisão, muitas vezes, proferida por um determinado juízo de uma comarca do interior pode afetar uma questão nacional em efeito cascata. Então, hoje, a preparação do magistrado é uma preparação muito mais completa para atender às nossas necessidades atuais. Então, eu vejo com grande preocupação essa transformação que o Poder Judiciário vem passando nesses últimos tempos. Então, o Poder Judiciário, na minha concepção, precisa defender determinadas competências originárias com o objetivo, realmente, de não perder espaços para determinados campos que objetivam apenas desburocratizar e dar celeridade ao julgamento. O judiciário tem por finalidade dar qualidade e dar segurança à questão posta à sua submissão. É nesse sentido que eu vejo, desembargador, o Poder Judiciário. Sim, mas e aí? Com todo esse reforço que você coloca, que envolve as atribuições e deveres, como que você enxerga o paralelo, a evolução acadêmica? Várias especializações, você acredita que o mestrado seja tangível, seja algo alcançável a todo juiz, ou nós temos que selecionar aqueles que estão numa missão de vários juízes especializados ou com alta complexidade, como, por exemplo, uma fazenda pública que envolve questões relacionadas à saúde. Então, como você já experimentou isso e hoje está na corregedoria, depois de ter passado pelo interior e capital, eu preciso entender que recado nós aqui podemos dar a esses juízes. Eu acredito que todos os magistrados devem ter um perfil previamente definido pelo Tribunal de Justiça, conhecer a vocação jurisdicional de cada um dos magistrados e, com base nessa vocação jurisdicional de cada um dos magistrados, até porque nós somos heterogêneos, nós somos diferentes, haverá colegas que têm mais facilidade no civil, outros com mais facilidade na família, e assim sucessivamente. Então, uma vez identificado o perfil, o nicho de perfil de cada um do grupo de magistrados, partir para a qualificação. É a verdadeira divisão do trabalho. Na medida em que eu me qualifico naquela atividade na qual eu tenho um perfil, eu certamente irei desempenhar de uma maneira mais simples, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais célere. Um magistrado que não tem perfil numa área criminal e trabalha numa área criminal, ele encontrará muito mais problemas para lidar com as situações rotineiras daquela unidade judicial e, consequentemente, vai trazer um prejuízo àquela sociedade do que o outro que efetivamente tem uma facilidade. Dentro desse campo de facilitação, a qualificação se mostra indispensável. Nós precisamos especializar os magistrados. Se nós temos um médico para tratar do pulmão, se nós temos um médico para tratar do coração, se nós temos um médico para tratar da visão, os magistrados devem seguir o mesmo parâmetro de especialidade. E essa especialização vem da aquisição de conhecimentos direcionados. Primeiro, pela etapa da especialização, como o senhor fez na direção da SMARS, algo realmente inovador, paradigmático para as escolas judiciais. Todos os magistrados devem ser especialistas. Muito bem. Dentro das suas especialidades, isso deve ficar facultado ao magistrado progredir naquela especialidade. Por quê? Porque, veja, desembargador, o mínimo é o especialista, como foi colocado pelas SMARS, de uma maneira muito pontual. O mínimo é o especialista. O generalista não nos serve.
porque, infelizmente, ele não consegue fazer nada bem feito, nem o especial, nem o geral. Então, nós precisamos de especialistas. Segundo, a especialização. O mestrado, eu vejo o mestrado algo mais acadêmico, mais de produzir uma literatura, de ser um formador de formadores, de ser um orientador daqueles especialistas. Então, o mestrado, por exigir uma pesquisa mais intensa, por exigir um trabalho de fôlego, por exigir mais evidências naquela dissertação que se deseja apresentar, eu vejo o mestrado como algo mais pontual para um ou outro magistrado que tem o desejo de se tornar o quê? Um, um professor dos magistrados, na verdade, um orientador, um consultor daquele grupo de especialistas, uma indicação de uma boa jurisprudência, uma indicação de uma forma de visão que a magistratura tem que estabelecer, muitas vezes de maneira uniforme, né? O doutorado, por sua vez, eu comungo da ideia do senhor no sentido de ser algo mais factível para um momento prospectivo. Por quê? Porque o doutorado é um trabalho que envolve uma pesquisa muito, mas muito extensiva, que envolve a análise de situações que, às vezes, vão fugir do nosso cenário local, mas não que não sejam importantes. São importantes e são para poucos. Por quê? Porque nem todos têm realmente esse perfil de construir um pensamento novo, um pensamento inovador, capaz de modificar o caminho, inclusive, de uma legislação. Então, eu acredito que o mínimo que nós devemos ter como condição de permanência no exercício da magistratura é, por hora, a especialização. Magistrado sem especialização precisa repensar a forma de conduzir a sua vida. Eu quero dizer o seguinte, eu, desde o início que me vinculei ao tribunal, em 2011, eu venho sendo convidado pelos diretores a participar de alguma forma, seja com uma aula, seja com uma palestra, seja com um diálogo. Ao longo desses 11 anos, invariavelmente, eu participei do curso de formação, embora sem entender muito as exigências metodológicas e muito menos o alcance, sobretudo em termos de resultado funcional. O que realmente o COF proporcionou e, afinal dele, nós alcançamos bons juízes que realmente merecessem ser vitaliciados. Esse processo me ficou distante. Então, eu procurei, e aqui o reconhecimento ao seu trabalho e do desembargador José Zucchim, unimos Corregedoria e Escola e acredito que tentamos fazer dois modelos, né? Porque a segunda turma do COF, 2022, ela, por conta do tempo e da necessidade de ter os juízes atuando, nós reduzimos, nós adequamos todo o material em vídeo, foi transferido para que eles assistissem, acreditando que pudessem ter o mesmo proveito presencial. Mas tem três situações ou três vertentes que eu gostaria de te ouvir. Eu tenho um pensamento, acredito que o tempo vai dizer, e eu também gostaria de te ouvir a respeito disso, não só porque você foi um dos atores principais, mas é importante que fique o registro no programa. Primeiro, eu quero te revelar que, ao final do COF, do primeiro e do segundo, eu saí com um misto de regozijo, júbilo, mas também de frustração e decepção. Eu percebi alguns magistrados não tão comprometidos com o produto que nós oferecemos, tanto verdade que, na primeira turma, 5 se foram rapidamente, né, durante o curso ou da conclusão do curso.
sem nenhuma preocupação com aquele curso de formação, muito menos com a escola, com o Estado de Mato Grosso, mas também alguns que ali estavam para cumprir tabela. E mais do que isso, um certo grau de subjetividade, porque foram aprovados e me pareceram que já, como você bem disse, que já são juízes prontos, ignorando que a realidade será outra e, naturalmente, só o fator tempo é que vai mostrar se são bons ou não. E segundo, por alguns comportamentos isolados, mas também não se conhece todo mundo, de posturas, ora midiáticas, ora personalíssimas. É óbvio que nesse grupo, boa parte ou a maioria merece reconhecimento, elogios, são esforçados, escolheram Mato Grosso, desenvolveram bons trabalhos durante a formação e nós estamos visualizando essas na prática através de decisões e sentenças. O que eu quero chamar a sua atenção ou melhor, a indagação seria relacionando a sua experiência como juiz auxiliar e também professor, se o modelo que a Infam hoje busca, e nós aqui acabamos ampliando, nós acertamos ou se nós estamos no caminho, o que falta para que nós possamos realmente dizer, olha, fizemos o melhor e agora nós vamos avaliar na prática o que realmente representa esse momento de formação, porque é exaustivo, né? Vamos colocar isso claramente, né? São mais de 500 horas e foram 4 meses de aulas presenciais com professores formadores, mas também professores externos, e esse resultado nós não temos ainda factível, embora os relatórios estão sendo apresentados. O que você me diz a respeito? Muito bem, Eduardo. Veja, o concurso da magistratura. O concurso da magistratura, ele mudou o seu perfil ao longo de muitos anos. Antigamente, você tinha um perfil das pessoas que faziam o concurso da magistratura. O que fazia no concurso da magistratura do Mato Grosso eram pessoas do estado de Mato Grosso. Raríssimos casos ocorria que pessoas de outros estados vinham fazer concurso fora dos seus estados natais. Isso realmente era uma situação muito pontual. Entretanto, que hoje o concurso da magistratura ele tem uma dimensão nacional. E a Infam, embora tenha evoluído e reconhecido essa situação que causa um déficit para os tribunais de justiça, um déficit em todos os sentidos, inclusive financeiro, né? Não vem fazendo, não vem desenvolvendo políticas públicas junto, né, ao Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de modificar essa realidade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: essa situação de ter pessoas aprovadas em concurso público para um determinado estado que vão deixar a magistratura, isso é um fato atual e constante e continuará assim enquanto os nossos concursos forem regionais. Enquanto os nossos concursos forem regionais, acontecerá esse fenômeno. Nós vamos investir no magistrado, vamos pagar o salário para esse magistrado, aprender a ser magistrado, porque o curso de formação inicial nada mais é do que uma escola. Então, ele está lá para assistir pela manhã a aula teórica e à tarde a aula prática, que envolve o trabalho junto a outros magistrados, né, no sentido de auxiliar, ensinar a despachar, a decidir, a sentenciar, a marcar uma audiência, a organizar uma pauta de audiência, a dirigir uma secretaria, a dirigir uma unidade judicial, a dirigir até mesmo um fórum, com o trato com o servidor, com a questão da análise de férias de servidor, ou seja, toda essa parte administrativa. Então, na verdade, é um curso mesmo de formação, que vai ensinar aquele cidadão, que até então tem um conteúdo jurídico, a aplicabilidade desse conteúdo na prática, além de desenvolver novas habilidades que ele não aprendeu no exercício
da sua experiência acadêmica na Faculdade de Direito. Então, veja, desembargador, o que eu percebo? As margens, dentro das possibilidades que a Infam coloca à disposição potestativa de cada escola judicial, a Smages fez algo que nenhuma outra escola fez. Nós tivemos 520 horas aulas, né, um curso de formação extremamente extensivo, muito maior do que a Infam exige, que exige 480, a Smages fez 520 horas, ou seja, 40 horas a mais, né? Desenvolveram 3 partes, parte teórica, parte prática e a parte jurisdicional, que eles efetivamente trabalhando nos processos, nas unidades em que eles estavam designados, foram elaborados 2 relatórios, um relatório qualitativo, né, acerca do conteúdo das decisões, das sentenças e dos despachos, absolutamente de tudo que eles fizeram, e um relatório quantitativo, que é exatamente de pontuação, de acordo com a recente resolução, que foi, inclusive, encabeçada pela Smages junto ao Tribunal Pleno, a resolução que disciplina os requisitos para o vitaliciamento. Então, quer dizer, dentro do universo de possibilidades, a Smages contemplou todas as possibilidades para que a gente pudesse avaliar aquele novo magistrado nesse período de 4 meses de uma maneira bastante satisfatória. Claro, o recorte é feito apenas em 4 meses, quando, na verdade, o estágio probatório é de todo o período dos 24 meses. Então, nós temos o primeiro recorte de 4 meses, uma análise técnica da Smages, e agora, posteriormente aos 20 meses, a análise da corregedoria, também na expertise já apresentada pela Smages, na análise qualitativa e quantitativa. O que eu quero chamar a atenção, e aqui você sempre tem colocado o reconhecimento à escola, mas eu quero tributar também a corregedoria, especialmente a participação dos juízes que colaboraram, né, com esse processo, seja os juízes formadores, os nossos colaboradores, você como juiz da corregedoria. Eu quero avançar nessa questão do seu ponto de vista crítico, né? Hoje, nós temos um curso de formação, já está em realização, e nós criamos a figura dos juízes orientadores, justamente para acabar com essa fatia que você colocou, que é só do curso. Hoje nós temos o acompanhamento, e aí sim eu acho que é inédito, né? E é importante que se diga, nos 2 anos os juízes vão acompanhar juízes orientadores com a finalidade, obviamente, de orientação, mas assinalar, apontar situações de equívoco, de desvio de conduta, de teratologia, para que, ao final, o Tribunal Pleno possa ou não validá-los na carreira. Então, eu aproveito essa questão, quando você fez o recorte, para indagar de você sobre a segunda pergunta que eu quero fazer. Os juízes orientadores, você que está à frente disso, tem percebido que é algo positivo, embora nós não concluímos, mas o que você pode dizer hoje, depois de praticamente 1 ano dessa experiência? O juiz orientador ele é extremamente indispensável nesse período do estágio probatório, por 2 razões. A primeira é, como o próprio nome já afirma, orientação. Ele é o elo de ligação entre o Tribunal de Justiça e o juiz substituto, que muitas vezes vai para uma comarca, né, trabalhar, enfrentar um executivo que tem dificuldades, enfrentar um Ministério Público aguerrido, enfrentar uma Defensoria Pública aguerrida, julgar cidadãos, julgar pessoas e patrimônio, muitas vezes pessoas que sequer tiveram uma experiência mínima na vida, porque nós sabemos, né, desembargador, que a questão do estágio de 3 anos de atividade forense, a depender do cidadão, é uma mera ficção. É uma mera ficção. Ele pode simplesmente constar nas procurações, né, peticionar em processos e efetivamente nada ter experiência
forense, né? A gente sabe que é um caminho, né, necessário, mas que não é um caminho 100% seguro que vai otorgar àquele ingressante na magistratura experiência forense. Então, quer dizer, o juiz orientador, nesse primeiro estágio, ele age realmente como aquela pessoa que vai ser um tirador de dúvidas, vai ser um acompanhante, vai ser um orientador, propriamente dito, daquele magistrado. E o segundo fator, que é o fator inibidor. Por quê? Porque a presença de um juiz orientador, ele inibe determinados comportamentos de ímpeto daquele magistrado, muitas vezes ainda imaturo para o desempenho de uma atividade da magistratura, que exige uma envergadura moral, de postura, comportamental e de respeito aos envolvidos no processo, que ele ainda não desenvolveu na jovem vida que tem. Então, o juiz orientador, muitas vezes, ele vai impedir, vai inibir um comportamento de um magistrado que vai causar um prejuízo imensurável, não para aquela sociedade, mas para a própria instituição da magistratura. Então, é uma figura... Só para que as pessoas que estão nos assistindo, as Fernanda também, entender, normalmente, Fernanda, o curso de formação, ele terminava na parte teórica, o juiz assumia a comarca e só aparecia, digamos aí, para uma avaliação assim que concluiu um tempo, que são os 2 anos. O que fez a Escola da Magistratura e a Corregedoria Geral de Justiça nesse ano? Durante toda a formação teórica, os formadores de sala de aula. Depois, um período prático também com os juízes orientadores, para que nós acompanhássemos pelo menos 120 dias. E depois disso, os juízes auxiliares passaram a um papel de acompanhamento pela escola, ou seja, integrante do COF, em grupo de juízes, não exercendo apenas, que já é tão importante quanto, mas a função específica de juízes auxiliares, mas de acompanharem a evolução e também as dificuldades que cada um, pontos fracos, eventualmente, e situações que envolvem o interesse corporativo da instituição de fortalecer o juiz, mas, ao mesmo tempo, também identificar se o juiz não está abusando dessa autoridade, não está se excedendo em poderes jurisdicionais e exercendo a conduta que é exigida pelo Código de Ética da Magistratura. Então, essa provocação que eu fiz é justamente para que o Calmon possa explicar e, obviamente, o tempo dirá se realmente nós acertamos ou não. Agora, Calmon, eu vou para a última pergunta, porque eu acredito que nós já estamos quase que fechando o nosso tempo, e a Fernanda também tem uma e outra indagação, ainda sobre o COF, para encerrar minha participação. Você sabe que há uma resistência para que nós pudéssemos aí inserir professores externos, uma resistência crítica. Não, o juiz é de formação, tem que ser formado por juiz, inclusive tem um curso fofo, e eu insisti que não, o juiz não está ali ao sistema de justiça, ele é a figura, a meu ver, o ator que resolve, é a referência, o destinatário da prova, da postulação, mas sem os atores, o juiz não existe. O juiz é uma peça física, imóvel, inerte. E, por isso, chamamos não só professores das academias, escolas de formação, de bacharelado em Direito e pós, também promotores, defensores e advogados e também delegados de polícia. Na minha avaliação, pelo resultado que esses professores externos tiveram com um agradecimento, ou pelo menos como uma resposta daquilo que eles tiveram na relação com os juízes substitutos ou juízes de informação, e de alguns que voluntariamente me procuraram ou mandaram mensagem, eu entendi como positiva. Qual que é a sua avaliação a respeito? Eu também entendo como positiva. Foi extremamente importante essa participação heterogênea de diversos atores que trabalham no sistema de justiça. Toda visão multilateral, ela amplia o foco, diferentemente seria a visão lateral, em que apenas magistrados dessem realmente esse ensinamento aos novos magistrados. Então, nós tivemos a participação
de professores notáveis, nós tivemos a participação de membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, nós tivemos, inclusive, a participação de titulares de serventias extrajudiciais, né, porque o magistrado vai encarar, no exercício da sua atividade, a diretoria do fórum. Uma das atribuições da diretoria do fórum é exatamente lidar com os cartórios extrajudiciais. Nós tivemos a participação de servidores, nós tivemos a participação de programadores, de pessoas que trabalham com sistemas do Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, essa visão multilateral, formada por múltiplos agentes, isso enriquece, engrandece o magistrado de conteúdo e de capacidade necessária para que ele possa desenvolver a sua atividade. Eu, particularmente, vejo que essa foi uma decisão acertada, embora eu reconheça que existe, sim, como o senhor colocou, uma parcela de pessoas que ainda sustenta que isso deve ser reservado para a magistratura. Eu acho que não. Eu acho que isso deve ser aberto para a sociedade de uma forma participar, né? Inclusive, nós tivemos até, né, foi novo, nós tivemos até a participação do comandante-geral da Polícia Militar, porque o magistrado ele interage diariamente com a Polícia Militar, então ele precisa entender realmente a perspectiva do policial militar na realização de uma determinada operação, de uma apreensão, de uma prisão, enfim, né? E tivemos também a participação do setor de imprensa do próprio Tribunal de Justiça, mostrando as preocupações que o magistrado precisa ter quando ele se relaciona com a imprensa. Muito bem, eu me duplo satisfeito. Fernanda? O senhor está encerrando aí um biênio, né, na Corregedoria, são 2 anos aí na Corregedoria, contribuindo, colaborando com as mais diversas ações, né? Vou citar aqui os diversos eventos, citando, por exemplo, conflitos judiciários, a questão da campanha da adoção, a Corregedoria em Ação, visitando as comarcas, enfim, né? Foram muitas ações. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa sua experiência, se isso, de que maneira ajudou a entender melhor como é que funciona essa máquina do judiciário e a torná-lo melhor, né? Excelente. Veja, Fernanda, eu tinha uma visão do Poder Judiciário, afinal, são 18 anos de magistratura, parece que não, mas eu estou alcançando a maioridade civil na magistratura. São 18 anos de magistratura, eu entrei em 2004, nós estamos em 2022, e eu só tinha a visão da magistratura como órgão julgador, como órgão realmente que era me submetido às questões. Mas eu sempre fui um curioso, eu sempre gostei de entrar nos sites dos demais tribunais, eu sempre gostei de ver como as imagens, a escola da magistratura de outros tribunais funcionava, né? Então, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei dessa parte administrativa, porque é a atividade que, quando eu exerço a atividade de docência, a minha disciplina, aquela em que realmente eu me identifiquei mais, foi o direito administrativo. Então, eu sempre gostei dessa parte administrativa. E quando eu recebi o convite do desembargador Zucchini para participar na gestão dele, eu lhe confesso que para mim foi um grande desafio, porque eu não conhecia como o Tribunal de Justiça funcionava internamente. Nós, magistrados, em que nós estamos na ponta, julgando as questões, a gente não conhece como funciona a máquina administrativa do Poder Judiciário. E essa visão, quando eu tive do Poder Judiciário por dentro da máquina administrativa, me fez perceber diversas oportunidades que nós poderíamos aproveitar em benefício da qualidade do Poder Judiciário mato-grossense. Isso me fez despertar algumas ideias que o desembargador Marcos acolheu gentilmente e que assim a gente conseguiu implementar nas margens outras ideias que eu levei para o foro extrajudicial. Só a título de ilustração, em 2019, né, eu estou na pasta do extrajudicial, em 2019, o extrajudicial fechou a arrecadação em 79 milhões de reais. Em 2019, então, fechou em 79 milhões de reais. Em 2021 e 2022, né? Então, 2019, 2020, 2019 fechou em 75, em 2020 fechou em 79 milhões. Em 2021 e 2022, a gestão do desembargador Zucchini, nós fechamos em arrecadação do extrajudicial
211 milhões de reais. Nós tivemos um aumento de 211%. Hoje, para se ter uma ideia, o foro extrajudicial arrecada muito mais do que o foro judicial. Hoje, a grande arrecadação do Funajures vem do foro extrajudicial. E são receitas de capital, são receitas utilizadas para investimento em equipamentos, investimento em qualidade para o servidor desempenhar a sua atividade. Né? Isso me permitiu por quê? Porque na medida em que a gente foi tendo uma visão administrativa do funcionamento da máquina, a gente foi retirando alguns entraves que causavam um desgaste financeiro mais do que exigido para o Poder Judiciário. Isso fez com que a arrecadação do extrajudicial crescesse de uma maneira exponencial. Então, essa experiência da atividade administrativa faz com que nós, magistrados, tenhamos novas ideias para serem implementadas. E por isso, Fernanda, é tão importante, né, o que eu sou dessa filosofia, é tão importante a participação dos magistrados na administração do tribunal. Em que sentido? No sentido da periodicidade. Aliás, nós somos uma república, e a república é marcada pela periodicidade. Então, assim como o desembargador Marcos foi diretor da SMAGES, fez uma gestão absolutamente impecável, uma gestão de grandes avanços. Foi a gestão onde teve o maior número de cursos de qualificação para os magistrados. Então, não se justifica mais uma sentença, né, sem fundamentação, uma sentença que utiliza fundamentos que já estão revogados. Né? Por quê? Porque teve a oportunidade de se qualificar. Né? Agora, claro, a qualificação é uma liberalidade, o cidadão faz se deseja. Se ele não deseja se qualificar, é claro que ele precisa ser responsabilizado pelo seu comportamento, porque a oportunidade de se qualificar ele teve. Então, eu vejo a necessidade de ser cíclico isso. Né? Então, amanhã vem um outro colega para a corregedoria, um outro colega para a presidência, justamente por quê? Porque cada colega vai ter uma percepção diferente do local onde está desempenhando a sua atividade. E quando se conhece a máquina administrativa por dentro, aí que se floreiam as ideias e os novos valores para a gente implementar com o objetivo de cada vez aperfeiçoar ainda mais o nosso Poder Judiciário. Ok, vamos encerrar então. Vou pedir para o senhor fazer uma fala curtinha só, já nas suas considerações finais, depois o desembargador Marcos, ou se quiser inverter, desembargador. Aí eu encerro, tá bom? Vamos lá. Eu acho que pode ser assim, né? Com essa bela aula que nós recebemos hoje, um juiz jovem, mas tem uma experiência muito rica, muito profunda da magistratura, do sistema de justiça, e a escola só tem a agradecer, não somente a entrevista, mas, sobretudo, toda a cooperação técnica e a dedicação ao longo do nosso biênio, 2021-2022. Gratidão, doutor Eduardo Calmon. Eu que tenho que agradecer, desembargador Marcos, primeiro pela sua sensibilidade, pelo carinho, pelo afeto que a SMAGES teve, pela confiança. A confiança é algo que se constrói, né? Então, eu peço perdão pelas minhas limitações, né? Eu sou uma pessoa, infelizmente, que tem as minhas limitações, gostaria de ter contribuído mais, ter me dedicado mais, mas, infelizmente, pelas minhas limitações, eu contribuí na medida em que eu podia contribuir. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que o senhor, na qualidade de diretor-geral da SMAGES, me outorgou, confiou no meu trabalho e, graças a Deus, eu acredito que conseguimos avançar bastante. Isso é bom para o Poder Judiciário, isso é bom para a sociedade e eu, nessa gestão do senhor, eu me sinto absolutamente realizado. É uma das funções que eu sempre gostaria de ter exercido e o senhor me oportunizou essa experiência muito rica. Então, eu quero agradecer imensamente. Desde quando eu ingressei na magistratura, em 2004, eu dou aula. Então, coordenar os novos juízes, para mim, foi uma realização que jamais vai ser esquecida na minha memória. É algo extremamente gratificante e que me deixou com uma felicidade
que há muito tempo eu já não tinha. Muito obrigado por me oportunizar esse momento de alegria na minha vida funcional. Ok, obrigada ao magistrado e professor Eduardo Calmon, ao desembargador Marcos Machado, a você que ficou conosco até agora. Convite de sempre, assista às outras edições também do Por Dentro da Magistratura nas nossas redes sociais. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais.